aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Galera do canal. Então, pessoal, tava aqui pensando com os meus botões, como diz aí o ditado. E eu fico às vezes pensando assim, analisando como que pode o mundo em que nós vivemos, um mundo com belezas naturais, um mundo perfeito, como que pode esse mundo ter tantos problemas, ter tantas discussões, ter tantas coisas ruins? Fala pra mim, porque nós vivemos num mundo que não se tem prazer mais de viver. E eu estava pensando aqui, se Deus criou as coisas tudo boa, tudo perfeita, como que surgiu esse mal? Fala pra mim. Você já parou para pensar nisso? Como que surgiu o mal na humanidade? De que forma que surgiu, esses problemas que nós enfrentamos? Quem que é responsável por esse mal? Por essa coisa ruim que nós enfrentamos aí no nosso dia a dia. A inveja, um querendo ser melhor que o outro. Como que surgiu todas essas coisas? Aí eu fico imaginando, e como que isso, que teve um surgimento, e como que se desenvolveu, como que cresceu? A palavra de Deus, ela é bem ampla, e dá algumas diretrizes para mim e para você, para nós analisarmos aí e praticar a palavra de Deus, E eu fico imaginando assim, qual foi essa origem do mal e como que a Bíblia ela pode nos responder. Sabe, queridos, eu sempre falo que quando você estuda a palavra de Deus, isso aqui é minha Bíblia, ela tá com a capa do aventureiro, essa capa aqui é para preservar ela, tá? Mas é uma Bíblia normal aí, como outras Bíblias que você tem aí. Ó, Bíblia, Bíblia do pregador, uma bela Bíblia a propósito, É uma Bíblia normal. Quando nós vamos à palavra de Deus, eu sempre falo assim, que a Bíblia diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade e ela te libertará. Às vezes nós vimos tanta maldade, tanta coisa ruim aí e não, deixamos passar desapercebido essas coisas. Mas quando vamos à palavra de Deus, nós podemos ter um vislumbre de como que surgiu toda essa maldade, toda essa coisa ruim aí no coração do homem, Como que funciona isso, E vamos ver na Bíblia a origem do mal, onde se originou. O primeiro verso que nós vamos analisar, ele está lá em Apocalipse, final da Bíblia, último livro da Bíblia lá, queridos. A propósito, um belo livro, tá? Eu digo e sempre vou dizer, Apocalipse é se não um livro mais bonito da Bíblia, porque eu falo que ele conta a história desse mundo perfeitamente, como que tudo vai acabar, o que vai acontecer, entendeu? Se as pessoas deveriam ler Apocalipse com uma forma assim de aprendizado, com um intuito de aprendizado muito grande. Porque quando nós lemos aqui, nós vimos o final da história desse mundo. O que vai acontecer, quais são os acontecimentos, enfim. Então, vamos lá em Apocalipse 5, Apocalipse 5, capítulo 5, o versículo é o versículo 11. Eu fico imaginando, se Deus criou todas as coisas, nós vamos entender um pouquinho assim, aqui de como que aonde se originou o mal, qual que é a origem do mal. Mas vamos entender aqui no contexto. Apocalipse 5, versículo 11 diz assim, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número dele milhares, milhões e milhões e milhares de milhares. Então Apocalipse 5 está dizendo isso aqui para mim e para você. Que João olhou, e viu muitos anjos ao redor do trono, viu uma quantidade ali incontáveis, tanto que a Bíblia diz que foi milhões e milhões
e milhares e de milhares, né? Então, dentro do projeto da criação, os seres celestiais, que é uma quantidade muito, mas muito grande mesmo, foram criados por Deus, né? Aí eu fico imaginando, tá, seres celestiais foram criados, a humanidade foi criada, o mundo foi criado, né? Nós queremos entender a origem do mal. Quando nós falamos de Lúcifer, do diabo, né? Nós estamos falando de uma pessoa ruim, de algo ruim, um ser celestial ruim, mas que também foi criado, né? E a Bíblia, ela aponta aqui para mim e para você, né? Vamos ali no livro de Ezequiel, né? Livro de Ezequiel ali, Ezequiel 28:14. Então nós vimos que a quantidade dos seres celestiais, né, é uma quantidade muito grande. Agora, Ezequiel no capítulo 28, Ezequiel 28, o versículo é o 14, 28, Ezequiel 28, pega a sua Bíblia, tá? Pega a tua Bíblia, querido, vamos contextualizar na Bíblia o que as pessoas dizem pra gente, tá? Então, para entender a origem do mal, nós estamos vendo a origem da criação. O mundo foi criado ali em 6 dias, né? Por Deus, né? Pela Trindade. Nós entendemos que os seres celestiais também foram criados por Deus. Agora, que descrição Deus dá, a Bíblia dá, né? A Bíblia faz a um ser celestial que foi também criado por Deus. Qual a descrição? Ezequiel 28, no capítulo 28, o versículo é o 14. Tá lá, ó. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras. O 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Então, olha só. Nós estamos falando ali do processo de criação para entender a origem do mal. E aí, a palavra de Deus, lá em Apocalipse 5:11, diz que a quantidade de seres celestiais era muito grande. Era uma quantidade na casa dos milhares e milhares, né? E aí dentro desse ser celestial tinha um ser ali também que foi criado por Deus. Ezequiel 15, né, 28:15 diz que ele era perfeito, esse ser, nos caminhos dele, desde o dia em que fosse criado até que se achou a iniquidade. Então no processo, na caminhada desse ser celestial, ele era perfeito, foi criado por Deus, perfeito. Até o dia em que surgiu a iniquidade no coração dele. Queridos, quando nós vamos traduzir a palavra iniquidade, pega o seu dicionário aí, pega aí e procura. A palavra iniquidade quer dizer pecado, né? Transgressor, né? Algo errado. Então, iniquidade nada mais, nada menos é do que pecado. O verso 17 diz assim também para mim e para você, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então era um ser de beleza extraordinária. Ezequiel 28:17, tá? Então era um ser de beleza extraordinária e o coração dele se elevou por causa dessa formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Olha só, então, queridos, esse ser celestial foi criado por Deus, né? Foi desenvolvido ali por Deus, mas por algum momento da caminhada dele, a Bíblia diz aqui para mim e para você, no livro de Ezequiel 28, né? O capítulo 15, 16, 17, né? A Bíblia diz ali para mim e para você que esse ser, ele se elevou-se por causa da sua beleza, por causa do seu poder, por causa da sua formosura, e ele quis tomar o lugar de Deus, né? Até o caminho de perfeição que ele trilhava, um dia foi achado a iniquidade no seu coração. Iniquidade, queridos, que é o pecado, é algo muito contextualizado na vida do ser humano hoje. Você sabia disso? Nós, como seres humanos, nós cultivamos muito a iniquidade no nosso coração, né? A palavra de Deus, por se multiplicar a maldade no coração do homem, né?
o amor de muito tem se esfriado. E aí nós começamos a entender a raiz do mal no mundo em que nós vivemos nos dias de hoje. Esse vídeo ali é muito legal, tá, queridos? Por quê? Porque nós conseguimos entender a origem, a raiz, aonde se originou o mal, em que local se originou o mal, né? Então, esse ser que foi criado por Deus, em algum momento da sua caminhada, da sua vida, ele quis ser melhor, né? Ele achou que era bonitão, achou que tinha poder e queria ali, né? E corrompeu o teu caminhar ali, o teu processo ali, por conta dessa iniquidade que nascia ali no coração desse ser celestial que estava no céu e que, por sua vez, por conta de cultivar essa iniquidade, esse pecado, ele foi jogado lá de cima, né? Foi jogado no abismo, diz a palavra de Deus, para que os reis pudessem olhar. A hora estava buscando ali, né, chamar a atenção, então foi colocado no lugar para que a sua atenção fosse realmente chamada, né? Outra pergunta que pode nos ajudar bastante é a seguinte: que outros pecados esse anjo cometeu? Ora, ele cultivou a iniquidade, já é um pecado, né? Mas que outros pecados esse anjo cometeu? Quando nós vamos na palavra de Deus, lá no livro de Isaías 14, pega a sua Bíblia aí, amigo, irmão, você querido que está vendo esse vídeo. Não vá pela cabeça dos outros. Quem vai na cabeça dos outros é piolho. Toda vez que for falar de Bíblia, pega a sua Bíblia, leia na íntegra, né? Leia o texto, o contexto, aprenda da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, ela mesma diz que nós devemos conhecer a verdade, porque o conhecimento dessa verdade vai promover a mudança em nosso coração. Isaías 14, versículo 12. Diz assim, ó, esse ser aí celestial, ele ele cultivou ali uma iniquidade no seu coração, que foi, né, achar que era mais bonito, que era mais belo que os outros, né, queria tomar o lugar de Deus. Mas que outros pecados? Isaías 14, 12 diz assim, ó: como caísse do céu, ó estrela do amanhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só. Então era um ser que debilitava as nações, né, com o seu ponto de vista, seu modo de agir. O verso 14, né, de Isaías 14, o verso 14 diz assim, ó: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando nós vamos ali em Êxodo 20, nós vimos os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, que é uma das características do cristão verdadeiro, né? Porque a característica do cristão verdadeiro nada mais, nada menos é que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? Guardar os mandamentos e dar o testemunho de Cristo Jesus. É a característica da pessoa, do cristão verdadeiro, tá? Se por algum momento você não está guardando os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, na forma em geral, que é a sua palavra, se você não está dando testemunho, né, dessa profissão que você diz ser de cristão, né, certamente alguma coisa errada tem. Então ele elevou o coração e quis tomar o lugar dele, ele almejou o lugar de Deus. Aqui em Isaías 14, 14 diz assim, ó, que esse anjo diz assim, ó: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele cogitou a possibilidade, né, esse anjo, esse ser celestial criado no céu, ele cogitou aí a possibilidade de ser e de tomar o lugar de Deus na sua vida, né, no seu caminhar ali. Então foi um erro ali que ele cometeu, né, querer o lugar de Deus, ser adorado. Mas só que é o seguinte, queridos, nós estamos querendo saber aqui qual é a origem do mal. Qual que é a origem do mal? E aí a quarta pergunta diz assim, qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Porque esse anjo aí, ele se rebelou contra Deus, né? Ele se rebelou contra Deus agindo dessa forma. Lúcifer, né, que é esse anjo aí, ele se rebelou contra Deus.
E qual foi o resultado dessa rebelião? Vamos voltar lá em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia de novo. Olha só a importância de nós estudarmos a palavra de Deus um pouco aqui, um pouco lá, um pouco acolá, né? Num todo. Nós precisamos estudar a palavra de Deus num todo para que haja aprendizado. Não é só um versinho fechado, não. É para que haja o aprendizado da palavra de Deus, para que haja, né, bênção, para que haja conhecimento, nós precisamos pesquisar, buscar um pouco aqui, um pouco ali, estudando, até nós entendermos aquilo que nós estamos estudando. E Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, o versículo 7 diz assim, ó. Diz assim para mim e para você, ó. 12, 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Né? O 9 diz assim, ó, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só. Olha que importante. Então nós queremos entender qual que é a origem do mal. A origem do mal nasceu no coração de Lúcifer, quando estava lá no céu, quando era um querubim, lindo, perfeito, bonito, né? Andava ali nos teus caminhos até o dia que houve uma iniquidade. A iniquidade, né, o pecado de Lúcifer foi querer tomar o lugar de Deus, querer a adoração de Deus para ele, né? Querer estar na posição de Deus, né? Querer ser adorado, diz a palavra de Deus. Ali em Isaías, né, nós entendemos isso. Agora, o resultado dessa rebelião, desse querer, desse pecado contra Deus, foi que houve uma peleja no céu, houve uma discussão no céu, e esse anjo ele foi lançado lá de cima para as profundezas do abismo, diz a palavra de Deus. Aqui no versículo 12, no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 9, diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só. Então quer dizer que por nascer essa iniquidade no coração dele, por ele cultivar essa iniquidade, ele foi lançado, né, lá do céu para o abismo, né, para a terra. E uma boa parte dos seus anjos também foi lançado com ele. Agora é o seguinte, havia uma advertência, porque Deus, olha que importante essa linha de raciocínio, Deus nunca deixa os seus filhos desamparados. Sabia disso? Você pode ver, se algum problema, alguma dificuldade você está enfrentando ali, por algum momento lá atrás, você foi avisado que você ia passar por esse problema, por essa dificuldade. Dá uma parada e repensa as dificuldades que você passou aí no passado. E vê se Deus, se alguém usado por Deus, né, guiado pelo Espírito Santo, não te deu um toque para você não tomar certa decisão que ia te acarretar algum problema. E Deus também não é assim, queridos. Deus não vai deixar os seus filhos aí desamparados. A palavra de Deus diz que eu nunca vi o justo, olha só, a palavra diz: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então não existe vida ruim, triste, vida amarga para a pessoa justa. Não existe não, queridos. Porque a palavra diz que o justo nunca ia ficar desamparado. E a descendência desse justo, por consequência da sua forma de viver, olha a importância de nós termos uma vida justa. Os nossos filhos, os nossos netos, essas pessoas, elas irão usufruir da vida justa que nós vivemos também. Porque a palavra diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha a importância disso. E Deus, certamente, ao lançar do céu, tirar do céu esse anjo mau, que estava com o seu coração corrompido, ele também não deixou o povo dessa terra desamparado. Você sabia disso? Então aí nós começamos a entender a origem do mal, qual que é a situação, como surgiu, como que foi toda essa questão. E nós vamos lá na palavra de Deus, no livro de Gênesis, para ver, mais uma vez, na palavra de Deus. Eu falo para vocês, é palavra de Deus, querida, regra sobre regra, preceito sobre preceito, para um pouco aqui, um pouco ali, para que nós possamos entender a palavra.
Nós vamos lá no livro de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da vida da Bíblia, né? Gênesis 2, palavra de Deus, Gênesis 2, no capítulo 2, o versículo é o versículo 15, que diz assim, ó. O versículo 15 que diz assim para mim e para você: uma das advertências que o Senhor deu ao ser humano, tá? É a prova de que o ser humano, quando passa por problemas, por dificuldades, enfrenta as maldades desse mundo, não é por acaso, tá? Ele foi advertido. Foi por suas escolhas, por nossas escolhas, que nós passamos os perrengues da vida, os problemas da vida, e enfrentamos a malignidade aí de forma ruim desse mundo aí que nós vivemos, né? Gênesis 2, o versículo 15, diz assim para mim e para você, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. O 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim vocês vão comer livremente. É Deus falando em Gênesis 2, o versículo 16. E o 17 diz assim, ó, olha a advertência do versículo 17. Mas, olha só, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela vocês não vão comer, porque no dia, olha a advertência, queridos, eu falo, quando nós vamos para a Bíblia, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, e não importa a situação que nós estamos vivendo nesse mundo, a possibilidade de nós termos um contato com esse Deus e usufruir dessa misericórdia, desse amor que Deus promove para mim e para você. O Senhor Deus avisou Adão e Eva que no dia em que eles comessem, tá lá o versículo 17, amigo e irmão que está aí nesse vídeo comigo, no dia em que dela comer, que é do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava avisando ali o homem: no dia em que vocês dela comer, certamente vocês vão morrer. Aí nós olhamos para esse mundo, pessoa morrendo, pessoa sendo assassinada, pessoa morrendo com doença, pessoa morrendo com peste, as dificuldades desse mundo assolando o ser humano. Você vai para os hospitais, é um monte de gente sofrendo, né? Uma tristeza danada, você vê crianças sofrendo, você vai para as guerras, né, que está acontecendo aí, lá na Síria mesmo, um monte de criança, né, órfã, sem os seus pais, sem os seus familiares, sem casa, sem o que comer, a maldade do coração do homem se multiplicando. Aí nós começamos a entender que Deus deu advertência para nós seres humanos através da sua palavra, através da sua Bíblia, para que nós possamos entender tudo isso e viver de forma coerente, viver de forma íntegra, de forma que agrade a Deus, de forma que nós possamos amar o nosso próximo, nos amar, e de forma que nós possamos nesse mundo pecaminoso, né, contaminado pelo pecado, né, nós possamos viver uma vida íntegra a ponto de usufruir as coisas boas deste mundo. Agora nós olhamos para a palavra de Deus e vimos Deus, né, advertindo o ser humano que lá no céu houve no coração de um ser celestial, através da palavra, nós acabamos de estudar isso nos versículos anteriores, nasceu no coração de um ser celestial o desejo, né, de ser melhor que os outros, de ser melhor que o seu próximo, querer tomar o lugar do seu próximo. Sabe, queridos, essa iniquidade que Lúcifer estava se alimentando, isso nada mais, nada menos é do que concupiscências da carne. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, nós estudamos sobre as concupiscências da carne, que são os desejos pessoais nossos que nós queremos satisfazer. E Lúcifer queria ali ser adorado, e nasceu no coração dele o desejo de ser adorado, o desejo de tomar a posição de Deus. E ele foi certamente lançado de lá do céu, porque ele queria tomar o espaço de Deus. Nasceu no coração dele isso, ele cultivou isso no coração dele. E a maldade que existe no mundo hoje, muitas das vezes, é nós cultivando no nosso coração esses desejos. As concupiscências da carne que são cultivadas no nosso coração promove isso aí. E aí nós vemos a palavra de Deus dizendo para mim e para você que
nós não estamos desavisados. Quando nós vamos em Gênesis, nós entendemos que nós não estamos desavisados. Nós podemos entender, à luz da palavra de Deus, que o amor que Deus tem por mim e por você é tão grande que Ele não vai nos deixar desavisados aqui. E Ele avisou sim, avisou o ser humano, né, sobre a questão do mal. Olha, existe uma árvore que estava em jogo ali, nada mais, nada menos era do que a obediência. Quando você vai à palavra de Deus e você vai entender o contexto ali estudado, o que estava em jogo ali era a obediência do ser humano. Quando nós olhamos Deus dando de tudo, mas de tudo para o ser humano, né? Provendo ali as necessidades, dando um lugar, dando uma companheira, né, dando uma amiga, né, para viver juntos ali, dando uma casa, né, um lar. O Jardim do Éden foi um lar para o ser humano, perfeito, né, que Deus deu para o ser humano de tudo para comer, deu trabalho, né, o trabalho do ser humano de cuidar do jardim, de cuidar dos animais. Né, o ser humano tinha um contato direto com Deus todos os dias. Mas por algum momento, queridos, por escolha do ser humano, né, ele escolheu ouvir as palavras do mal. E ele escolheu, ao invés de ouvir Deus dizendo que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. E Satanás mentiu para uma terça parte dos anjos. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vemos isso. Uma terceira parte, né, de todas aqueles milhares de seres celestiais foi jogado também com Satanás no abismo e veio parar aqui nessa terra. E agora Satanás no Jardim do Éden olha para Eva e fala assim: acaso esse Deus não quer que vocês saibam, tenham conhecimento do bem e do mal? Né? Acaso esse Deus quer o conhecimento só para ele? Imagina ali contextualizando a conversa de Adão e Eva, né? Acaso esse Deus não quer isso só para ele, esse conhecimento só para ele? E aí ele fala para Eva, olha para dentro do olhar de Eva e fala assim: certamente no dia que vocês comerem dessa fruta, que era beleza, que era bonita aos olhos, diz a palavra de Deus, no dia que vocês comerem dessa fruta, certamente vocês não morrerão. Né? E a mentira ali do certamente não morrer é uma mistura de verdade com mentira. Porque a palavra de Deus, Deus orientando o ser humano, diz que certamente, né, no Gênesis 2,17, certamente eles morreriam. E Satanás foi lá para Eva e falou: certamente vocês não morreriam. E contextualizou. Ele diz que vocês iriam ficar conhecendo, né? Iriam ficar sábios, conhecedores, assim como Deus era, do bem e do mal. E ali foi, né, para o ser humano um dos piores passos de toda a humanidade. Foi quando Eva tombou na questão da obediência a Deus. E depois que Eva sofreu esse tombamento, nós, como seres humanos, sustentamos, né, as consequências de tudo aquilo que nós temos sofrido hoje, por consequência da escolha de Eva. E ainda parece, queridos irmãos, que eu e você não aprendemos. Porque quando nós sofremos, os problemas, né, nos assolam, quando nós escolhemos assim assado, né, parece que nós não aprendemos. Porque nós queremos muitas das vezes andar com as nossas próprias pernas, caminhar a nossa própria caminhada. E como nós podemos, neste mundo doído, sofrido, né, viver uma vida mais gostosa, uma vida mais saudável? Como, queridos, que nós podemos, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, viver bem, né? Não ouvir as artimanhas de Satanás, que foi por quem a iniquidade entrou nesse mundo, né? Como nós podemos nos livrar de tudo isso? Quando nós vamos à palavra de Deus no livro de Efésios, o capítulo é o 6, tá?
Efésios 6, o versículo 10 diz assim para mim e para você. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você entendermos como que nós podemos nos livrar das consequências desse mal que assola toda essa humanidade. A origem do mal nós vimos que nasceu lá no céu, no coração de um anjo, um ser celestial. Nós entendemos isso. Foi jogado para a terra e infelizmente ele não se contentou, ele foi ali mentir também para Adão e Eva. E Adão e Eva caiu nas suas artimanhas. Mas a Bíblia, assim como Deus orientou Adão e Eva, ela orienta a mim e a você também. Para que nós possamos entender e praticar as coisas boas dessa vida, para que nós possamos viver bem e usufruir o melhor dessa terra. Efésios 6, capítulo 10, diz assim para mim e para você. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que interessante. Então Adão e Eva foi avisado que no dia em que comessem, no dia que desobedecessem a Deus, certamente eles iriam morrer. Agora nós vemos a palavra de Deus em Efésios 10, né, Efésios 6, o versículo 10, diz que nós devemos nos fortalecer no nosso Senhor, no Senhor Jesus Cristo. E seguindo diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E havendo feito tudo, fica firme. O 14 diz assim, estais pois firmes, tendo cingido em vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Quando nós vamos à palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós buscamos e estudamos, amigo e irmão que está acompanhando esse vídeo, você está se revestindo desta verdade que Paulo está dizendo aqui em Efésios 6, né? Você está pensando nas coisas que podem realmente contribuir para que você possa viver uma vida decente neste mundo, né? Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Olha só. Aí é o seguinte, diz assim, o 15. E calçando os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos infamáveis do maligno. Então a fé em Cristo Jesus e o conhecimento da verdade promove para mim e para você uma vitória que nós certamente não podemos perder. E essa vitória é a salvação em Cristo Jesus. O verso 16 é assim, aliás, o 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? E o 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Querido amigo e querido irmão, não existe outro caminho para nós vencer esses problemas que nós estamos passando, para nós fugir da aparência do mal e viver uma vida íntegra de Cristo Jesus, senão o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus promove para mim e para você um escudo, promove para mim e para você ferramentas para nós vencer os desafios que a vida tem oferecido para mim e para você. E eu gostaria do fundo do meu coração, mais uma vez, afinal o propósito desse canal é isso aqui, tá? Eu gostaria de, no fundo do meu coração, oferecer para você, tá aqui, um guia de estudo da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, tá? Esse aqui é um estudo que irá nortear aí o teu conhecimento acerca da palavra de Deus. Todas as perguntas e todas as respostas estão aqui, queridos, tá? O estudo, ele só vai nos ajudar a trilhar o caminho de aprendizado à luz da palavra de Deus, tá? Eu gostaria de oferecer
esse estudo para você. Você pode ir nos comentários, entrar em contato conosco, mandar uma mensagem aí, para que nós possamos aprender juntos, né, tudo sobre a palavra de Deus, tá? Para você que está aí vendo esse vídeo, né, que quer aí entender um pouco mais de como viver aí os desafios dessa vida, como passar pelos problemas e pelas dificuldades sem ser, né, atingido, sair por eles ileso, porque a palavra diz para mim e para você que nós iríamos passar pelo vale da sombra da morte, os problemas, né, iriam estar ao nosso lado, 1000 ia cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas a palavra de Deus nos promete que nós não seríamos atingidos se certamente nós estivermos munidos do capacete da justiça, né, das ferramentas que podem nos ajudar, né, a passar por esses problemas, por essas dificuldades aí, e certamente testemunhando do amor de Cristo Jesus. Meu desejo é que nós possamos conhecer da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, para que nós possamos um dia ser merecedores desta vitória, que é a nossa salvação, nada mais, nada menos do que em Cristo Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe, que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre ti, ter misericórdia de ti e de mim, e que possamos certamente um dia caminhar lado a lado com Cristo Jesus lá nos céus, entendendo os desafios que nós passamos aqui, mas foram desafios para galgar esse crescimento aí, que é a chegada do céu. Meu desejo é que eu e você possamos estar no céu, né? Meu desejo é que eu e você possamos nos ater desses problemas, dessas iniquidades, dessas concupiscências que nós cultivamos em nosso coração, né? O egocentrismo, o desejo de satisfação dos nossos pontos de vista, da nossa forma de viver, que eles possam deixar de existir e que nós possamos viver em comunidade, como diz Paulo, todos juntos, pensando de uma mesma forma e caminhando o mesmo caminho rumo a Canaã celestial. Meu abraço fica aqui para você, né? Ore pela gente, ore pelo canal, se possível se inscreva, né? Divulgue o canal aí para os teus amigos aí, para que Deus possa estar através desses pequenos estudos da palavra de Deus, iluminando o coração aí dos teus amigos também, tá? Um abraço, Deus abençoe e vamos todos orar uns pelos outros para que possamos vencer os desafios que a vida nos oferece. Deus abençoe, sucesso!